Agora a pergunta dela aqui bem, você nunca ouviu isso, ouviu num vídeo, né? Nosso, que a mulher de Abraão era roxa, ou seja, Sara. Claudinei pergunta, mulher de Abraão era roxa? Sim, eles eram roxos, né? Eles tinham tudo roxo. Essa dinastia chamava-se Ubaida. Os Ubaidas são pais dos os judeus, a origem dos judeus. Ubaida é o povo que gerou os caldeus. Então, os Ubaidas geraram os caldeus. E os Ubaidas desapareceram. Mas os Ubaidas são pais dos caldeus. Os caldeus muito inteligentes. Aí os caldeus depois se alinharam com os babilônicos. Mas aí ficou a fama que os roxos, ou seja, os Ubaidas, antes do povo caldeu, eles eram homens que falavam 5, 8 idiomas, eram homens que aprendiam ciências, eles tinham um DNA muito evoluído. Alguns até acreditavam que era um DNA extraterrestre. Eles faziam máquinas quânticas, viagem no tempo, eles conheciam os astros. A profissão de Abraão era astrônomo, não era astrólogo. Abraão era astrônomo, segundo o próprio Flávio Joséfo, que é o maior historiador judeu do mundo. Então, mas ninguém tinha dito até hoje que Sara é roxa. Sara, por que é que você não responde? Sara, minhas cartas você não responde. Sara, onde eu fico triste sem saber que você ainda existe. Sara era Ubaida e Abraão também era Ubaida, porque Abraão era irmão de Sara, tá? Então era uma mesma dinastia, e isso nós temos provas bíblicas disso, né? Quais as provas bíblicas? É que um cara foi recebido pelo rei Faraó. Quem é que chega nos Estados Unidos e é recebido pelo rei? Ninguém. Então Abraão não era pouca coisa, Abraão era muita coisa. Segundo, a mulher de Abraão destacou. Aí a pessoa diz, ela destacou porque ela era bonita. Sim, ela era bonita, mas o destaque dela é porque ela era roxa. E uma mulher roxa, no meio de todo mundo, um homem roxo, iria destacar, porque os caras disseram, Faraó, Egito, Faraó, tem um casal roxo aí. E quem é esse casal? Bem, é um Abraão e a irmã dele. Ele falou que era irmão dele, né? E Abraão mentiu, foi? Não, ele falou a verdade, ele era casado com a irmã. Então, rapaz, ela é roxa, porque geralmente na igreja a gente diz, a Sara era tão bonita, tão bonita, que o rei não resistiu. Não tem nada a ver com isso. A beleza de Sara era racial, né? Os reis, eles queriam mulher para reproduzir. Então eles queriam mulheres grandes para terem filhos grandes. Queriam ter mulheres sábias para terem filhos sábias. E os roxos, como eram chamados, os Ubaidas, eram perfeitos para reproduzir. Se você tivesse um filho com uma mulher dessa, uau! Né? Se você tivesse filho com uma mulher tampada, o filho nascia tampado. Mas os Ubaidas eram destampados. As raízes hereditárias deles eram destampadas. Então os caras eram ferará, né? Então, assim, a história nos apresenta isso aí, a Bíblia também nos apresenta, porque Sara era diferente. Aí o rei chamou Abraão, eu gosto tanto de você, Abraão é um bom companheiro, Abraão é um bom companheiro, Abraão é um bom companheiro, ninguém pode negar, Abraão é um bom companheiro. Abraão, e essa gata que está do teu lado aí? É minha irmã. E é mesmo? Abraão foi mentiroso? Foi? Não. Rapaz, se é o pai da fé, mas ele tinha que escapar, tá, gente? A gente tem que escapar da fera. Porque ele disse, se eu disser que é minha esposa, o rei vai matar eu e vai tomar ela de todo jeito. Então eu vou dizer que é minha irmã. E era de fato irmã. Então ele manobrou, né? Manobrou. Essa menina roxinha aí, toda roxinha,
Parece uma lagarta de fogo? Sim, é minha irmã. Abraão, meu amigo! Naquela época, só o faraó devia ter suas 300 mulheres. Lembre-se que Salomão tinha 1000. Esses caras não ligavam muito com sexo e muito com beleza, não. Eles queriam reproduzir. Né? Gengis Khan foi desse jeito. O imperador Tim também foi. Salomão foi desse jeito também. A mente do homem, do rei daquela época, não era assim. Sexo ele tinha a hora que ele quisesse, com quem ele quisesse. O cara levava até a mulher do cara para o rei pegar. Isso até no cristianismo era assim. Porque era rei, velho. Então o cara dizia, traga tua mulher aí. O cara, rei, valor, rei. Ela tá tão bonita, rei. Faz 2 semanas que nem toco nela. Mas o rei tinha a vontade. A Bíblia mesmo diz, Davi podia ter a mulher que queria. Davi tinha 30, 40, 50 mulheres. Então a beleza da mulher antigamente não era o cabelo, a poupança, os peitos. Era a reprodução. Ou seja, o cara é um rei e tendo um filhão sabido e inteligente... Então, pum. E toda mulher queria ter filho do rei. Imagina a pensão, hein? Em ouro. Isso está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Tu acha que Sabá andou 10 mil quilômetros para dar ouro para Salomão? Que ela andou 10 mil quilômetros para dar ouro para Salomão. E Salomão era podre de rico. Ela queria o quê, gente? Que Salomão era um negão dos peitão bonito, moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bonito e sensual, inteligente e à disposição de um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual, um compromisso só financeiro. E a caixa postal é do amante profissional. Gostou da murga? Eu sou um canteiro. Então, você acha que uma mulher ia sair do Rio Grande do Sul para o Amazonas, Roraima, montada no jumento, para levar 200 milhões de reais para Abraão, para Salomão, porque Salomão era um negão dos peitão, bonitão, moreno alto, bonito e sensual. Ela queria o DNA do cara, velho. Não, porque ele era tão sabido que ela foi olhar a casinha dele. Isso é pensamento de criança, gente. Assim, Salomão era muito sabido. Salomão, não, sabido é meu gato. Não, é tão sabido esse meu gato. Ele é do Antigo Egito. Não, ele é tão sabido. Alcione, bota a ração pro meu gato. O nome dele é sim ou não? Ele é tão sabido. Mas Salomão não era só sabido. Salomão era rei, DNA, lembra? DNA, Então, você acha que Sabá não tinha homem que quisesse? Uma mulher que dá 200 milhões para o homem dormir com ela? Foi 666 quilos de ouro. Olha aí na internet quanto é que vale hoje. Hein? Eu fazia por 1 quilo. Chiquinho? 1 quilo de ouro eu já dava um DNA meu para ela. Mas, Chiquinho, ela não queria o teu DNA não, Chiquinho. Mas o meu DNA é quase parecido com o de Salomão. É nada, Chiquinho. Oxe, ela queria o DNA do velho do bigode branco. E era da cabeça branca. Assim, meio quilo serve? Não, Chiquinho. Ela deu 666 quilos de ouro para Salomão. Dá 280 milhões de reais hoje. Que isso? É autoridade. Ô, louco, velho. Pois é. Oxi, é uma rádio, Era um DNA milionário. Sim! Edinora Soares da Silva. Maria Lameirão. Alcione, bote ração pro meu gato, sim ou não? Esse gato é muito sabido. Preste atenção. Você acha que Sabá é idiota de sair? Olha, o lugar de onde Sabá saiu até Salomão era de Pelotas, era de São Leopoldo, lá onde mora o Marlon. De São Leopoldo para Paraíba é 5 mil quilômetros. De São Leopoldo para Roraima dá 8 mil quilômetros. Então ela passou de Roraima, montado num jumento, com 200 milhões de reais para dar para Salomão. Você nunca parou para pensar nisso, não? Você acha que ela foi lá conhecer a casinha de Salomão? Ai, que coisa linda! Casinha de Salomão. Ai, meu Deus, que casa linda. Senhor, a casa mais linda do mundo é essa casa de Salomão. E é mesmo. Virgem Maria, que casa linda.
né? É. Ai, ai, pois é. Então preste atenção, tá? Era bem. Eu estava vendo no canal do boi, né? Como era, senhor? O semi do boi era quanto? 3 mil? 30 mil reais? Me dá esse boi! Agora! 30 mil, senhor? 30 mil reais o semi do boi? Virgem Maria, no canal do boi que... Boizinho! O boi, eu já tô amarelo, pastor Joíço. Boizinho! Vem, eu vou pegar esse boi e levar lá para Adriano de Minegilda, que Adriano é fazendeiro, né? Adriano, 30 mil reais um semi de um boi? Hoje! Eu vou deixar esse boi amarelo. Oxe! Cada vez é 30 mil, é? É um Nelore. Ele era um Nelore da... Puxa, um DNA desse, rapaz, olha. Por isso que Rita vivia atrás de Cristo, né? Do sangue de Cristo. Para ver se pega o DNA do sangue de Cristo, né? 30 mil reais. Uau! Boizinho! Tá bom, tá bom. Eu tô cansado. Cansado nada, boizinho. 30 mil reais. Mas assim, se a Sabá, porque Sabá era bonita, né? Se Sabá quisesse, eu fazia uma coisa, 300 mil reais já tava... Não, Chiquinho, ela não queria DNA do Chiquinho, não. Ela queria DNA do velho da cabeça branca, entendeu? Assim, mas quem não tem cachorro caça com gato, né? Não, Chiquinho, deixa quieto. 200 mil reais! Uau, vou até tomar um cafezinho. Não, 200 milhões, mil reais não, é 200 milhões. Adriano, eu vou comprar esse boi, que só o sêmen dele é 30 mil reais, né, para nós ficar lá na fazenda. Eu vou ficar lá direto na fazenda, tá? E, bem, a história de Sabá eu já contei. Você coloca assim, Sabá e Salomão, Joilson de Assis. Sabá e Salomão, Joilson de Assis. A história dela a gente já conta em detalhes, tá? E tem os mistérios que eu revelei. Então, o que eu estava falando mesmo? Ele está falando sobre o quê, hein? Eu não sei. Peraí, eu estava falando sobre DNA, baixa da égua. Sim! Sara era roxa. Ou seja, o DNA roxo, ou o povo roxo, que deu origem... Isso é história, tá, gente? Estuda história, Maria Lameirão. Olha, Maria Micheleto, o povo roxo deu origem aos sumérios. Os sumérios deram origem aos babilônicos e assim por diante. Eles eram roxo mesmo, roxo como fosse um barro, meio avermelhado, né? E eles eram quase um DNA extraterrestre. Eles seriam os primários, ou seja, filho direto de Sem. Eles seriam os semitas. Você está entendendo? Então, assim, você, olhando para Sara, Sara não conseguia se esconder. Então, os reis da terra queriam isso. Lembre-se que Gengis Khan deve ter tido aí uns 8 a 15 mil filhos oficiais. Tá? Gengis Khan pagava em preço de ouro para qualquer mulher que quisesse engravidar dele. Aí podia fazer fila, podia ser solteira, casada, Gengis Khan, porque ele queria espalhar o DNA. Ele fez tantos filhos que de cada 10 pessoas do mundo, 6 têm o DNA de Gengis Khan. Era exatamente o planejamento dele. Salomão foi mais ou menos por aí também. Tá? Mas no caso de Sara, quando o rei olhou, Sara, por que é que você não responde? DNA, velho! O babão do rei. Ela é roxa, ela é dos Ubaidas, pai dos Sumérios. É o DNA primário. DNA Abraão é o meu amigo. Abraão, eu não tenho nada para fazer, eu tenho aqui 30 quilos de ouro, tu quer? Eu não tenho nada para fazer, o ouro está ali. Toma 30 quilos de ouro, uma caneca de ouro, um caneco. Deu tanto ouro para Salomão. Aí onde começou a riqueza de Salomão. De Salomão não, de Abraão. Aí onde começou a riqueza de Abraão. Quando você estuda a história Primeira, a riqueza de Abraão começou com Deus. Abraão é rico porque tem Deus. E qual foi a primeira riqueza de Abraão? O Egito deu. Qual foi a segunda riqueza de Abraão? O Egito deu. Oxi!
Primeira riqueza de Abraão foi quando o faraó, né? Bem, Abraão depois teve filho, e esse filho, ele lucrava 100 por 1. 100 por 1. 100 por 1. Tudo que Isaac fazia era 100 por 1, tá? Mas, naquela época, aí o faraó começou a dar ouro para Abraão. E Abraão, ó, aí teve o período de limpeza. O período de limpeza ia de 6 meses a 1 ano para a mulher dormir com o faraó. Olha como o cara era importante. E tome alho. Tome alho pela boca, tome alho pelos orifícios. Tomava banho de alho, tomava banho de quina-quina. Porque Abraão só dormia com uma mulher quando ela estava purificada. E para se purificar, tinha que sair o cheiro de alho pelo nariz. Porque Faraó acreditava que todas as doenças dos homens vêm de fungos e bactérias. Ele acreditava e eu acredito também, tá? Pronto, um diabetes viria de fungo, uma cândida. Né? Então, ele só dormia com a mulher quando a mulher estava purificada. Como Faraó acreditava que todos os buracos é um buraco só, que as veias são interligadas entre si, que os buracos são interligados entre si. Existe uma energia dos buracos, uma energia das veias, uma energia dos ossos. Olha a ciência. Nunca ouviu falar nisso não, né? Então ouva. Nosso programa revela mistérios, tá? Então, eu estava lá, Chiquinho, eu estava lá, eu botava alho nas mulheres. E era. Aí tinha que sair pelo nariz. Aí saía pelo nariz. Aí tinha um babão de faraó que dizia, você vai dormir com o faraó, deixa eu ver aqui. Aí, funga, a mulher vai, funga, rapaz. Se saísse alho aqui, então ela estava pronta. Aí o babão, tá pura. O faraó vai fazer um filho hoje. Hoje, pela lua, era feito pela lua, tudo direitinho, tudo pelos astros, né? Mas tem umas sabidas, porque no mundo tem sempre gente sabida e gente besta. Tem umas sabidas que tomava alho, tome alho e não saía. Aí chegava o babão, a mulher só podia dormir com o faraó depois que o babão cheirasse no buraco do ouvido. Não, do ouvido não, é aqui mais embaixo. No buraco do nariz e sentisse o cheiro de alho. Olha como a história é interessante. Interessante demais, velho. O bom é viver a história. Tá lá no lugar. Então preste atenção. Você vai estar lá na imaginação, tá? Então viu o babão do faraó dizia, hoje é o dia de Chiquinha. Chiquinha, eu vou dormir com o faraó. Faraó. Qual é o nome do faraó? Chiquinhos Poderosos. Eita, Chiquinhos Poderosos? Peraí, mas antes de você dormir com ele, você colocou alho, que se colocava alho na vagina, no ânus, colocava alho pela boca, por tudo que é canto. E tomava banho de alho, banho com ervas, banho de coentro, para purificar mesmo. Enquanto isso, Abraão estava recebendo ouro. Recebeu muito ouro, tá? E aí, o babão do faraó, deixa eu cheirar seu nariz. Porque não existe político sem babão. A coisa mais útil do mundo é o babão. Até pastor tem que ter o babão. A gente não pode viver sem babão. Os babões são úteis. É um cargo, porque tem 2 cargos, né? Babão e puxa-saco. Todos os 2 são muito úteis. Quem não tiver um babão e quem não tiver um puxa-saco está lascado. Você é um empresário e não tem um puxa-saco, velho, está lascado. Você tem que ter um puxa-saco, que é mais próximo de você, está mais próximo do poder, e tem que ter um babão, que fica ali ao redor do puxa-saco. Aí o babão e o puxa-saco ficam competindo. Né? Entendeu? Aí tudo que acontece na vida, o babão vem e conta para você. O babão, se você soltar um pum, ele vai o pum mais cheiroso do mundo. E o puxa-saco diz, esse pum foi extraterrestre. Né? Entendeu? Faraó Chiquinhos Power. Gostou? Ó, preste atenção. Eu tava falando o quê mesmo? Sim, aí tinha mulher sabida. Como não saía, às vezes não saía o hálito pelo nariz, tem que ser, não é pela boca, não é pelo nariz. Então, tinha algumas mulheres que iam lá, esmagavam alho e metiam no buraco das ventas, assim, ó. Danava alho no nariz. Aí, quando o babão do faraó, deixa eu ver seu nariz. Eita, alho puro, você tá pura. Ela disse, estou puro demais, sou extra virgem. E quase virgem. Virgem Maria, foi mesmo. O bafo de alho naquela época
era coisa boa, né? Bem, eu tomei muito alho na minha vida. Eu acabei gostando do bafo de alho, né? Eu tomei por 15 anos seguida água de alho. Então, antes de Sara ir dormir com o faraó, né? Houve esse período de limpeza. Nesse período de limpeza, Faraó foi para... Deve ter sido algum babão, alguma coisa. Começou a estourar espelho na casa de Faraó. Começou a ver um bocado de coisa na casa de Faraó, espíritos. Aí Faraó, estão fazendo macumba para mim. Né? Eu vou escrever Pastor Joilson. Pastor Joilson de Assis. Aqui é Faraó do Egito, Chiquinhos Power. Eita, Chiquinhos Power. Tem um espelho estourando, tem um espírito dentro do banheiro, tem uma sombra saindo do ralo e tal. Aí Pastor Joilson... passa um zap para o faraó. Cuidado, estão fazendo macumba para você. Cuidado, preste atenção. Ou alguém, você está fazendo alguma coisa errada contra alguém. Aí o faraó, eu estou fazendo alguma coisa? Como é que eu estou fazendo coisa errada contra alguém? Eu sou faraó, eu sei das leis de Tote, de Hermes, o hermenismo, a lei da atração. Esse pastor Joilson, sei não. Aí o faraó foi para a janela, né? Ficou o babão. Ei, pastor Joilson é macumbeiro. É mesmo, é? Esse pastor Joilson, sei não. Ele fica falando lá dos sonhos. Enigma dos sonhos. Aí o faraó olhando, disse, que é aquilo ali? Aí o babão olhou. Aquilo é a roxa. A mulher roxa. É Sara. Sara, por que é que você não responde? Sara. E aquele cara, quem é que tá perto dela? É Abraão, o irmão dela. Aí ele olhou. Bem, aquele passado de mão, aquele beijo, não é de irmão, não. Aquelas brincadeiras, a Bíblia é bem clara. Ele brincava com Sara. Mas que brincadeira era essa? Faraó olhou e disse, não é irmão. Faraó, eu sou sabido, eu sou formado em raiva. Eu fiz Mobral. Aquela brincadeira não é de irmão com irmã, não. Aquilo é de marido, de homem e de mulher. Então a brincadeira de Abraão estava uma brincadeira de homem e mulher, entendeu? Era. Aí ele chamou Abraão e disse, Abraão, por que fizesse tão mal contra mim? Aí sentou o cacete em Abraão, Abraão disse, mas minha irmã mesmo, mas eu sou casado com ela. Ah, mas você errou, por que você não disse? Saia imediatamente do meu domínio. E não pediu nem 1 quilo de ouro. Faraó é tão sabido que tem gente que dá uma calcinha para a mulher, quando termina o namoro, ele pede a calcinha de volta. Esse cara nunca terá futuro na vida. Essa mulher e este homem que faz isso, nunca tem futuro na vida. Se você deu, tá dado, velho. Seja para quem for. Para empresário, para mendigo, para qualquer coisa. Deu, tá dado. Tá? Então não existe nada de volta, não. Roupa, nada. E tem coisa que não pode nem ter mais de volta, né? Então, ele disse, saia daqui. Suma. Abraão, sim senhor. Abraão sumiu com Sara, mas levou o ouro todinho. Ele não pediu nem uma caneca de ouro de volta. Esse cara era sabido, ele sabia que aquele ouro não ia voltar com energia boa. Olha, mas tem pessoas assim, toda pessoa que dá as coisas e pede de volta não tem futuro na vida. Pode olhar. O cara, eu dei uma bicicleta para minha ex-namorada, acabei o namoro e pediu bicicleta de volta. Se ela devolver, é pior ainda. Aquela bicicleta, ela derruba você, ela quebra a sua perna. Pense antes de dar, porque depois que dá, não peça mais de volta não, tá? Se era formado em raiva, não era no Mobral, chorei. Então, Abraão saiu. Então, a beleza de Sara era étnica. Era uma beleza, é como um cara que quer casar com uma rainha, quer casar com uma princesa. Ele quer o DNA da família real. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, viu, pelos likes. Então, preste atenção. Tem alguma pergunta a fazer? Veja aí no nosso canal qual é a cor original dos judeus. Aí um teólogo diz é branca, outro dizia é azul, outro dizia não sei o que lá, outro dizia é parda. Não, tem judeu de todo tipo, tá? A minha família vem de uma raiz judia. Serefadim. Safadim não, tá? É Serefadim. Então, viemos da Europa, fugindo da guerra. Como tem judeus de todo tipo, né? Judeus polonês, judeu russo, judeu americano, né?
Então tem judeu de todos os tipos, né? E todos são abençoados, tá? Agora, a cor original da geração era roxa. Era roxa. Por isso que se diz, até os dias de hoje, o menino tem aquilo roxo. Inclusive, na época da minha mãe, se costumava tirar a foto do menino pelado, para ver o negocinho dele. E quando era roxo, todo mundo dizia, eita, era roxo, é roxinho mesmo, ó. Eita, é roxo. E ninguém sabe por que esse elogio do roxo. Esse elogio do roxo vem porque os antigos primários, depois do dilúvio, o primário, a raça primária, né, a semita, era roxa. Abraão era roxo e Sara também era. E são povos lindos, né? Povos lindos. Então nós estamos falando da origem dos sumérios e dos hebreus. E os sumérios foram originados por um povo chamado Ubaidas. Ubaidas, que tinham conhecimento cósmicos. Eles sabiam estrelas, movimentos, energias. E eram homens de crânios alongados, alguns deles. Tinham um crânio maior do que o nosso, principalmente aqui, ó. Aqui, ó. E eles eram homens que falavam 10, 15, 30 idiomas, né? Aí se subdividiu esse povo, tá? Depois eu posso dizer por onde houve essas raízes, né? Que eram povos que falavam 5, 6 idiomas, tinham facilidade mental muito grande. A mente dele o DNA deles eram quase abertos. E antigos místicos que estuda história achava que os Ubaidas eram mistos com extraterrestres, ou eram primários, ou seja, uma família muito forte. Não tem aquela família que não consegue nem aprender a ler, né? Mas também tem aquela família que ele fala 30, 40 idiomas. Né? Não é só a escola. Você pega uma pessoa, bota na mesma escola, 3, 4, cada um vai ter um desenvolvimento diferente. Às vezes é capacidade de DNA. Entendeu? Sim ou não? Aí depois você vai ficar admirado para onde esses povos foram. Além dos judeus, eles geraram vários veios. Veios aqui na América, veios na África e também na China. Tá? E para deixar você mais curioso, a terceira mulher de Abraão, como era o nome da terceira mulher de Abraão? A terceira mulher de Abraão, quem era? Quem era? Como era o nome da terceira mulher de Abraão, que deu 5 filhos a ele? Quem é que vai me responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hoje em dia é difícil encontrar alguém com DNA primário, meu pastor. Não misturou tudo, né? Mas tem guri que com 5 anos ele já toca Beethoven. Com 5 anos, tá? Isso é força de DNA, gente. Uma força muito grande. Como é que um guri com 5 anos toca Beethoven, Chopin, e a gente, velhão, chega no piano e faz pim-bim, pom-bom, pá-babá, pim-bim-bim, pom-bom-bom, pá-babá. O nome dele era Quetura. Quetura, Renato Oliveira, Fernanda Farias, Quetura, Gerson Costa. Abraão era muito namorador. Não. Abraão não era muito namorador. Não era. Abraão era quieto para a sua época. Edinalva Correia, Quetura, Genival Cardoso, Quetura, Érica Tibúrcio, Quetura, Cleide Maria, Quitura, ela era Quintura. Conceição, Quitura, Tatiane, Quetura. Quetura era chinesa. Era mesmo. Quetura era chinesa. Abraão fez 5 filhos nela e mandou para a China. E deu muita riqueza para eles, mas muito ouro e muita prata. Então, parte da China tem a ver com Abraão, mesmo que não saiba. Era a senhora Quetura. Era Quintura mesmo. E o véio era mais quente ainda, porque o véio com 120 anos fazer 5 filhos. Só atirando no alvo. E o alvo caindo no chão. Então, Quetura era chinesa. Tá? A história mística. Ela era chinesa. Aí Abraão dispensou ela para a China. Eu acredito que os principais clãs da China têm a semente de Abraão dentro dela, né?
China foi o maior império do mundo, sim. Primeiro China, depois Roma. Tá? O nome dela era Quetura. E lembre-se que o faraó, o faraó que deu crédito a José do Egito era chinês. E o chinês naquela época se chamava, vamos ver, e será que alguém acerta? Como eram chamados os chineses dominadores do Egito? O Egito já foi dominado por chinês. Começa com I. Era um povo... quem acertar, eu vou tirar o chapéu. Quem me assiste direto, eu já falei sobre isso, tá? Eu falei umas 5, 6 vezes. Nipônico, não. Fernanda Farias. O povo naquela época chinês, que dominaram o Egito, tanto na época de Salomão, de Abraão, quanto na época de José, aquele faraó não era egípcio, aquele faraó era chinês. E como era o nome? Era os faraós... Começa com I. Faraós! Quem vai acertar? Eu gosto do canal do boi, cada boi bonito. Adriano, vou comprar uns boi e vou levar para ir para o Jalapão. Tem rituais para filhos bem-sucedidos? Tem. Abraão fez um, né? Imperador, Ginalva, não. Esqueci, pastor. Eslavo, não. Hoje é mulher do primeiro tal. Assisti um documentário, mostrava a ciência, descobriu os troncos ancestrais do Nagroide. Imperador, não. Não. Esse povo nasceu muito depois. Lá na frente. Nasceu, também é filho de Abraão, né? Não, começa com I. Qual foi o faraó que dominou o Egito na época de Abraão e na época de José? A história não conta e conta. Mas o Egito tem tudo a ver com a China. A China, o Egito e Natanabá, ou Manoá, eram cidades importantíssimas. Hindus, não. Ilânico, não. Ixon. Povo Ixon. Origem xixi. Origem chinesa? Chinesa. Povo, veja, povo Ixon. Não sabia não, irmão? Apoie ovo, menino. Ixon. Povo Ixon. Povo Ixon do Antigo Egito. Povo Ixon. Povo Ixon. Povo Ixon no Antigo Egito. Eram xixineneses. Era uma dinastia chinesa. O povo Ixon se dava muito bem com Israel. Eram nipônicos. Foto. Deixa eu ver aqui, foto. Fofototó. Será que tem fofototó? É que quando o Chiquinho era do Antigo Egito, ele tinha muitos amigos Ixon. Era. Era uma dinastia Ixon. Nós só tem desenhos assim, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Bem, o Chiquinho já teve por lá, a gente não conhece esse povo tudinho. Ó. Tá vendo aqui, ó? E o povo Ixon se dava muito bem com os judeus, né? E o povo judeu era Ubaidas, Ubabaidadas. Pastor, como assistir na rádio Paz e Luz? É só baixar o aplicativo. Ou você colocar paziluzradio.com, www.paziluzradio.com. É o endereço. Anotou aí? www.radiopaziluz, não, Paz e Luz Rádio. Aí é o endereço de outra, né?
www.pazesluzradio.com. Aí você vai lá no negócio, baixa como é o nome? É aquele negocinho, aplicativo, gasta bem pouquinho internet, você anda por tudo que é canto assistindo. E é 24 horas, tá? Então assim, o povo Ixon é um povo diferente. Primeiro, eles eram brancos. Eles absorveram e trouxeram também várias conhecimentos, né? Eles eram brancos, ou seja, amarelos, né? E esses Ixon dominaram o Antigo Egito desde a época de Abraão até a época de José. E eles absorveram o conhecimento do Egito e trouxeram o conhecimento também da China. Eles eram uma dinastia chinesa, nipônica. Possivelmente a mulher de Abraão era Ixa. O nome, Ketura, ela é muito ligado ao nome nipônico. Ok? Tem alguma pergunta a fazer? Faça agora! Olha o Pix, pastor, oferta para repreender sonhos ruins e o dízimo, doutora Lígia Viana. Sim, senhora, vou olhar agora, tá? Deixa eu terminar esse assunto que eu vou olhar aqui agora. Muito obrigado, viu, doutor? Está repreendido todo sonho ruim. Passe longe de você. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver mais. Então preste atenção, tá? Então chegamos à conclusão. Isso é uma teoria que você nunca ouviu, mas está ouvindo agora. E poderá ouvir amanhã, mas eu já falei dela já faz 1 mês, 2 meses, não faz mais. Ouviu falando que Sara é roxa faz tempo. Tá? Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Aí você faz ou tenta responder. Ou você pode fazer a afirmação, tá? Esse povo roxo, ele era muito desejado. Porque era um povo muito sabido, mas muito inteligente mesmo. Há quem dissesse que era até misturado com extraterrestre. Né? Tatiane, pastor, eu fiz um pix, enviei o comprovante. Deus te abençoe, Tatiane. Amém. Jesus te ilumine grandemente. Pastor, tem alguma pergunta? Faça agora, tá? Deixa eu ver mais. Fale um pouco sobre os judeus da Etiópia. Aí já é outro assunto, né? Porque os judeus começam a ter muita ação na Etiópia com que eu falei agora, como é o nome dela, meu Deus, que levou 666 e deu para Salomão. Ela levou 666 quilos de ouro e deu para Salomão. E Salomão aceitou. Como é o nome dela? Toma remédio de memória, menino. Sabá. Até o bonito o nome Sabá, né? Sabá. Então, a história dos judeus na Etiópia vem com Sabá. Salomão, ele abrangeu não somente a Etiópia. Salomão abrangeu o mundo inteiro, tá? Inclusive aqui a Amazônia. Nós, no Brasil, temos muitos filhos de Salomão. Ele esteve aqui na Amazônia. E ele fez alguns filhos nas ribeirinhas, tá? Em Ratanabá ou Manoá, porque tem várias cidades, né? Às vezes muda o nome, às vezes o mesmo nome de uma cidade só, né? O pessoal roxo está concentrado em que país? O pessoal roxo não existe mais. O pessoal roxo estava concentrado entre a Babilônia e Ur dos caldeus. Porque Ur era uma cidade caldeia. Mas existiam várias cidades caldeia. Abraão, ele veio de Ur dos caldeus. Mas não quer dizer que ele nasceu em Ur. Os caldeus habitavam aquela região ali e os pais dos caldeus eram os roxos, que eram os ubaidas. E os caldeus também eram roxinhos. Menos um pouquinho, mas eram. Depois, a Babilônia dominou tudo. Aí quando a pessoa domina, impõe a sua dinastia, né? Eles foram extintos, sim. Mas eles são tão sabidos que uma das características do povo roxo, né? Aí, olha, você fica atrás de sangue não sei o que lá positivo, negativo, sangue dos dominadores. Você acha que um povo tão sabido iria ser destruído tão fácil? O povo é destruído quando é tolo.
não tem um rei tolo que vem do país todinho, né? Mas quando o povo é sabido, ninguém destrói esse povo, não. Então, o que aconteceu com o povo roxo? Gostei da pergunta. Então, Joilson de Assis vai falar. Esse povo roxo, eles se tornaram a elite mundial. Fizeram um acordo com Deus, fizeram um pacto com os céus, eram astrônomos, deles veio a Cabala, o Cabalá, deles veio o contato com Deus, e eles foram se infiltrando entre as demais gerações. Como o caso de José, a mulher de José era uma sacerdotisa maravilhosa, mas aí houve a mistura. No caso de Abraão, de Moisés, qual era a nacionalidade da mulher de Moisés? Quem é que pode dizer aqui para mim? Moisés era casada com... Quando o seu pastor disser para você não casar com católico, porque eu gosto muito dos católicos, né? E você é besta se você não casar com um católico bom para ouvir pastor, porque o pastor tem a mulher dele na cama, velho. E você fica, não vou casar com um católico, besteira. Eu caso com uma mulher e a mulher casa com um homem, depois a religião. Qual era a nacionalidade da mulher de Moisés, o legislador da Bíblia? Quem é que vai dizer? Medianita? Não, não existiu medianita ainda não. Egípcia? Não. Qual era a nacionalidade? Aí vou começar a história dos judeus e dos etíopes, né? Mas a gente não chegou lá ainda. Eu acabei de responder. O povo roxo, eles se infiltraram. São elites. Tá? Inteligente esse povo, sim. Alguns acreditavam que esse povo era até uma mutação com extraterrestre, né? Mas eles eram diretamente... Sabe quem deu origem a esse povo? Esse povo era primário. Eles vieram de Enoque. Mas a cor de... Segundo os livros antigos, estamos falando história, tá, gente? A cor de Noé era branca. Mas não quer dizer que os filhos eram. E nem as mulheres dos filhos. Agora, a cor daquele que foi levado para os céus, como é o nome? Enoque, era roxa. Possivelmente, a cor de Adão era roxo. Aí surgem várias, porque antes do dilúvio existiam vários. Tem homem azul, homem branco, homem de várias cores. E vários tamanhos também. Nosso tamanho era bem maior, né, do que o nosso tamanho hoje. Bem, algumas pessoas nascem roxa, né? Algumas pessoas nascem. Pastora mediana, não. Olha bem, vou tirar meu chapéu para quem acertar qual era a cor da mulher, qual era a dinastia da mulher de Moisés. Moisés não casou com israelita. Nós não sabemos se Moisés tinha só uma mulher, mas a mulher que era a chefa era uma nacionalidade. Etíope! Acertou, doutora Lígia Viana. Acertou. Esse povo moabita, os árabes, não tinham surgido ainda não. A mulher de Moisés era etíope. A Etiópia já foi um grande domínio mundial. É porque houve uma fuga da Etiópia e eu vou mostrar para vocês, tá? A Etiópia, ela já foi uma grande dominadora mundial. Moisés era casado com uma princesa etíope. E até o povo judeu criticou Moisés, porque Moisés era casado com uma mulher de outra nacionalidade. E Deus danou lepra no povo de Israel. Não era proibido casar com pessoas de outra nacionalidade? Por que Deus meteu lepra em quem falou mal? Aparentemente, o cara estava falando bem. A Bíblia não permite eu casar com gente de outra nacionalidade. Mas, na verdade, eles estavam falando de uma princesa. A mulher de Moisés era uma princesa etíope, naquela época. E o reino etíope já foi um dos mais poderosos do mundo. Tá? Aí é outro assunto, Gerson. É um assunto que dá pano para as mangas, viu? E podemos conversar sobre isso. E isso é um alerta para nós, tá? Um alerta para nós, porque o que aconteceu no passado acontece no futuro. Então, quando alguém disser,
Meu pastor me proibiu de casar com um católico. Católico bom, faz a feira, um velho da cabeça branca. Aí você disse sim, por que Moisés casou? Ou a Bíblia é para todo mundo ou não é. Ou nós compreendemos a Bíblia, ou a gente vai na tora e morre. Né? Miriam, que era irmã de Moisés, que é aquela que dançava, que fez o show lá, Miriam dançou. Miriam falou muito mal de Moisés. Ó o babado, venenosa, Eva venenosa, é cruel, olha, Miriam, que era cheia do Espírito Santo, Miriam que tinha Deus, tinha Jesus, tinha Ave Maria, tinha todo mundo, né? Miriam aparentemente estava certa, falando do seu irmão, porque seu irmão casou com um etíope. Sim, nós não sabemos a história, e sabemos também, né? Porque aquela família salvou Moisés quando Moisés fugiu do rei do Egito, né? Então Moisés casou possivelmente por amor, e essa mulher era uma princesa, né? Eu nem sabia, Grace Araújo, eu nem sabia desses ensinamentos, pastor. É profundo. Você é extraterrestre. Então, Miriam começou a criticar Moisés, porque Moisés tinha casado com um etíope. Tá errado, velho. Tá na briba. Aí Deus meteu praga nelas, que foi exatamente lepra. Ficou todo mundo leproso. Aí lá foi Moisés, não, Deus, tenha calma, Jesus e tal. Aí Moisés era tão legal que intercedeu, disse, o povo falou besteira, mas quem é que não fala? Se o Senhor for destruir esse povo, quem é que vai te adorar? Tal. Aí Deus tirou a lepra, né? Mas olha bem, aparentemente ela estava certa, aparentemente Miriam estava certa, naquela época, né? Você está entendendo? É um mistério misterado. Então, Moisés era casado com etíope, José era casada com uma sacerdotisa poderosíssima do Egito, possivelmente chinesa, Ixon. O povo chama-se Ixon. Vou assoletar para você, para depois você estudar, tá? A Chiquinho estava lá, Chiquinho. Ixon, de onde os Ixon vieram? De onde os Ixon vieram? De onde os Ixon vieram? De onde os Ixos vieram, ninguém pode negar, Os Ixos vieram da Ásia, os Ixos vieram da Ásia, ninguém pode negar. A cor dos Ixos era branca, meia amarelinha. Os Ixos dominaram o Egito, ninguém pode negar. O faraó Ixon gostou de José. O faraó Ixon dominou até Moisés. Quando chegou em Moisés, os faraó Ixon levaram uma lapada e perderam o poder. Entrou um faraó egípcio de outra nacionalidade, segundo a própria briba, e estranhou José. Então começou a escravizar o povo de Israel. O povo disse, Jeová, coitado de nós aqui, nós tudo tá lascado. Deus disse, não se preocupe não. Aquele faraó que oprimiu Israel não era Ixon. Aquele faraó que oprimiu, ele era puro Egito, era de uma tribo de lá. Então Israel resolveu sair. Lá, 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 lá. Gostou da musiquinha? Gostou, Lígia? Viana?
A mulher de Moisés era egípcia, não, era etíope. A mulher de Moisés era etíope. A mulher de José era egípcia, da tribo Ixonson, da tribo Ixonson. Os judeus casavam com muita gente e aí se misturava também. Os judeus casavam com muita gente e aí se misturava também. Ai, ai. E os judeus viveram muito bem no Egito, tá? Tchau. Agora eles só tiveram problemas no final dos 400 anos. 400 anos é a idade do Brasil. Eles comeram melhor, dormiram do melhor, comeram do melhor, gozaram na terra de Gósen. O nome da terra que eles habitavam era Gósen. Então os jujus cresceram, comeram do melhor, viveram do melhor, até que mudou o faraó e houve a eleição. E antigamente era na espada, os faraó Ixon levaram uma lapada. É totalmente confiável, os caras vieram em cima, e meteram a espada. Então o faraó Ixon caiu. E o faraó novo entrou e disse: eu vou lascar todo mundo. Eu vou lascar todo mundo. Então Israel disse: vou dar no pé. Eu vou dar no pé. Aqui não dá mais não, mané. Eu vou pro deserto. O novo faraó disse: vai não, vocês me pertencem agora. Vão ser meus escravos e eu vou dominar sobre vocês. Os jujus disseram: não, nós temos um deusão e vamos lascar você também. E o cacete comeu. Eita pílula! Foi, gostou da musiquinha? Gostou? É o fluxo descendo. Pois é, gente. A cor Sarinha era roxinha. Sarinha era Ubaida. Bota aí o nome, Ubaida, da povo Ubaida, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho uma foto do povo Ubaida. Chiquinho, tu se lembra do povo Ubaida? Eu me lembro. Tem os Dixon, os Ubaidas, e povo antiguíssimo, chamado Ubaidadas. É maravilhoso a viagem na história, né? Você viajou. Eu vou mostrar. Civilização Mesopotâmia, chamada Ubaidinhas. Eles tinham uma testona, tinha. Oxi! E eram bonitos, viu? Eram grandões, cara grande. Olha aqui, ó. Povo Ubaida da Mesopotâmia. Povo Ubaida da Mesopotâmia. Tinha contato com extraterrestre. E tem até as figuras. Os deuses desciam e falavam com eles. Está na Bíblia que Deus desceu e falou com Abraão. Isso não foi a primeira vez. Eles conseguiam falar com deuses, anjos e territoriais. Aí eu já estou tão musical. Eu estou um canteiro. Aquela música de canteiro, como é o nome? Canteiros, ó. Olha o povo Ubaida. Um velho da cabeça branca, é bonito. Tu casava com um velho desse? Isso tem tanto ouro, tanta prata. E o DNA, é o DNA, vale mais do que aquele DNA lá de... Olha, aqui é o povo antigo da Mesopotâmia. Roxinho, parecia que era feito de argila. Os escritos deles, olha os escritos deles. Eles falando com o extraterrestre. Esse cara sentado aqui é um extraterrestre, ó. Uns dizem que é Deus, outros dizem que é os caras lá de Marte, outros dizem que é a família da menina dos 3 peitos que eu namorei. E que eu namorei em Marte. Aí ela era de Marte. Assim, o senhor não gosta muito dela, não. Preste atenção, tá? Olha aqui o povo Ubaida falando com os extraterrestres. Olha o tamanho desse cara, velho. Bem, eu sei que o tamanho nas inscrições antigas revela poder e capacidade. Mas aqui, esse cidadão não é normal. Esse cidadão, no mínimo, tem 3 metros de altura. Olha, isso está na internet. Isso aqui é uma pedra de argila Ubaida.
Olha o tamanho. O cara veio, ó. É um macho, tá vendo que é um homem? Tá vendo um negócio, né? Ó. Olha o cara grandão sentado no trono, de barbona. Tá vendo, menino? Ó. Olha, vê, ó, a família. Tá vendo aí, ó? Tem 3 pessoas atrás, ó. Aí depois apresenta ele, ó, falando com o cara grandão numa coluna, numa porta, um portal, ó. E vem 3 pessoas com um carneiro atrás, ó. Carneiro. Olha, carneiro. Cacá, ernene, iroró. Aí tem os sacrifícios que os judeus sempre fizeram, né, com carneiros. Tem as inscrições feitas em argila. A língua dos ubaidas era uniforme, cuiniforme. O que é cuiniforme, hein? Cuiniforme é uma linguagem tipo chinesa. É por símbolos. Olha só. Essa inscrição ubaida é da antiga Mesopotâmia. Antiga. Ó, mostra o dia a dia dos caras. Aqui, ó, mostra uma mulher dando um não sei o que lá para um homem. Ó, aqui, ó. O cara é grandão, ó. O cara tem 3 metros sentado no trono. Ó. Aí eles tinham um relacionamento com anjos. Tá vendo? Aí os antigos diziam, não, esses 2 caras sentados no trono são reis. Porque o tamanho representa a autoridade. Tudo bem. Mas se esse cara ficar em pé, ele vai ter no mínimo 4 metros. Então, se não for só o tamanho, aí essa pedra está quebrada. Aí tem outras pedras. Lembre-se que a linguagem chinesa é uma das mais antigas do mundo. E vê a inteligência dos chineses. Os chineses não assoletram, não. Beabá, bá, bebê, bá, baby. Faltou até Isabel, depois fazer Isabel. Cadê Isabel? Os antigos chineses não assoletram. A linguagem chinesa é por símbolos. Por exemplo, um símbolo representa um pássaro e o outro representa o céu. Então, quando você faz os 2 símbolos, o pássaro voando no céu. Entendeu? Essa linguagem cuneiforme que Chiquinho viveu nessa época é uma linguagem por símbolos. E esses caras aqui eram especialistas no céu. Abraão, a profissão de Abraão era astrônomo. Você que não gosta da astronomia, Abraão era astrônomo. Ele seria o maior astrônomo de todos os tempos. Astronomou. Ele sabia o movimento dos astros e ele tinha contato com extraterrestres que seriam os guardiões. E quem mais falou em guardião chama-se Cabala Judaica. Os judeus falam em guardiões. O Velho Testamento fala em guardiões. Fala até em anjos que namoraram com mulheres porque eram guardiões das terras e se apaixonaram pelas mulheres. Como é que eles se apaixonaram por mulheres? Conversando, andando, comendo pizza, comendo beiju, comendo... Tá entendendo? Aí ficou... Aí se apaixonou, entendeu como é a coisa? A mulher endoidece até a cabeça dos anjos. Vocês são demais. Preste atenção. Olha, parece uma coisa louca, tá? Mas são informações tudo novas. Mas tem base. Aqui é uma placa da antiga Suméria, ou seja, pai dos sumérios, chamado Ubaidas. Olha essa placa. Mostra 5 homens se apresentando a um cara de 3,5 metros. Aí depois mostra 4 homens, 5 novamente, e um atrás do cara. Ou seja, o gigante, ou o anjo, escolheu um. Aí fica 4 na frente, 3 atrás. Esse cara tem um dobro do tamanho dos caras. Então, esse cara, no mínimo, tem 4 ou 5 metros de altura. Ó. Tá vendo aí, ó? O primeiro mostra, ó. Cadê? O primeiro mostra 5 pessoas falando com o gigante. Tá vendo aí, ó? E o gigante trazia alguma coisa na cabeça. E o segundo quadro, os 4 ficam na frente do gigante, o gigante é entronizado e fica um atrás do gigante, como se fosse o escolhido. Chamado linguagem cuneiforme. E também através de desenhos. Né? Esse gigante era esse cara aqui, ó. Mostrava ele com penas. Só que as penas eram como se fosse uma saia, ó. Tá vendo aí, ó? Olha o tamanho do nariz do cara. Isso não é o nariz, é um homem-pássaro. Uau! Gente do céu! A gente que trabalha com interpretação de sonhos, né? Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente interpreta tudo. Tem um cara atrás do gigante, tem um negócio na mão direita do gigante. O gigante tem o nariz de pássaro, os peitão de homem, né? Tem 6 dedos e tem
uma saia parecida com penas. Ó. Olha. A cara dele, ó, parece com uma águia. Tá vendo aí, ó? E tem um triângulo atrás dele, ó. Como aquele triângulo parecido com aquela, ó, triângulo. Tem um negócio atrás dele, ó. E a saia dele é como se fosse de penas. E ele tem um negócio na mão, né? E tem uma inscrição cuneiforme. Eu já sonhei muito com essa inscrição. E tem alguns que eu escrevi também. Ele aparece novamente, tá? Com jeito de águia, tamanho grande e umas inscrições, ó. Olha o nariz dele, ó. Parece com um nariz de águia. Saia de penas. Olha as inscrições dele, ó. Triângulo, X, estrela, ó. Chama-se linguagem cuneiforme. Aí, tábuas de argilas encontrada na antiga Suméria, tá? E alguns deles mostram eles dentro de caverna, mostrando que alguns gigantes vieram das cavernas. Mundo subterrâneo. Eu acho que veio da Amazônia. Veio da Amazônia, viu, Chiquinho? Então aqui, ó, mostra pássaro voando, né? E várias inscrições, naves espaciais, charutos, naves desenhadas. A gente precisa mais do que para acreditar nisso? Então, esse povo chamado Ubaida, os pré-sumérios, eles tiveram encontro com extraterrestres. E digo mais, nos meus sonhos eu vi o povo da antiga Amazônia com desenhos e réplicas em ouro e bronze de discos voadores. Em breve irão achar e você se lembrará de mim. Tá? Então, não tem como a gente negar que existiu contato entre extraterrestres e pessoas, e os extraterrestres são anjos, tá? Os chamados guardiões que Deus deixou. E eles são tão pecadores quanto nós, porque eles resolveram se rebelar contra Deus também. E hoje eles se encontram na Amazônia. Na Amazônia não, lá no gelo da Antártica. Mas tem alguns na Amazônia também, tá? Talvez tenha acontecido o que acontece na maioria dos estados. A primeira cidade nunca se torna a maior cidade. A primeira cidade do seu estado, qual foi? Agora veja, qual é a maior cidade? Vamos para Goiás? Qual foi a primeira cidade de Goiás? Goiás Velho. E qual é a maior cidade de Goiás? Goiânia. Vamos para o Brasil? Brasil! Onde é que foi a primeira região do Brasil? Paraíba. Paraíba! Primeiro culto, Paraíba. Paraíba, que na época era Paraíba e Pernambuco, era uma coisa só. Depois desceu para a Bahia, depois desceu para o Rio, depois desceu para Brasília. Onde é hoje a maior cidade do Brasil? São Paulo. Então não tem nada a ver com a primeira cidade que houve, tanto na Paraíba, tanto na Bahia, como no Rio. Então, qualquer cidade, seu estado, o estado da Paraíba. A Paraíba tem dois começos, um pelo litoral e outro pelo meio. Por isso que às vezes o litoral não se dava muito bem com o meio. São dois povos distintos, né? A colonização da Paraíba se deu muito pelo meio e pela ponta. E não se tinha muita comunicação entre a ponta, que é o oceano, que é mais antigo, e o meio, por causa dos índios, os índios cariris. Então, a primeira cidade da minha região continua o tamanho de um ovo. E Campina Grande explodiu de grande. A primeira cidade da Nossa Senhora das Neves, né, continua pequena. Aí veio a cidade de Nossa Senhora das Neves, ficou grande. E isso parece que é uma coisa assim, que aonde surgiu as civilizações como Amazônia, Ubaidas, Etiópia, continuaram pequenas. E outras cresceram muitas. Interessante isso aí, né? A primeira cidade da Bahia não foi São Salvador, não. É uma outra cidade, tá? Quem for da Bahia e puder me dizer aí, foi uma outra cidade e eu estive lá. É uma cidade praeira. Forte Velho, meu Deus, na Bahia. Qual foi a primeira cidade da Bahia? Forte Velho. Eu sei que aqui na Paraíba foi Lucena, né? Lucena, ela tem o primeiro templo católico, 1585 foi terminado o templo,
Então, é um dos mais antigos. E o primeiro culto foi no Forte de Santa Catarina, aonde acontece o livro Bahia dos Holandeses. Tá? E tem um espírito lá muito forte. Tá? Eu não sei se foi Porto Seguro o primeiro, mas tem uma cidade chamada Forte Velho, Forte alguma coisa. Eu tive nessa cidade, atrás de territorial. Eu tive também em Porto Seguro, eu tive em Salvador, né? Mas o territorial do Brasil não se encontra na Paraíba, nem em Salvador, nem no Rio de Janeiro. O territorial do Brasil se encontra em Chapada Diamantina. E é linda e maravilhosa. E o nome dela é Pindorama. Tive uma viagem astral onde eu subia. Quem é da Bahia que está me assistindo? Deixa eu ver aqui. Primeira cidade do Brasil. Vamos ver se aqui está certo, né? Vamos lá. Primeira cidade do Brasil foi na Bahia. A primeira cidade da Bahia, né? Não foi Salvador, não. É como, por exemplo, a primeira cidade do Recife não foi Recife. A primeira cidade do Pernambuco não foi Recife. A primeira cidade daquela região foi Olinda. E hoje Recife é uma explosão de grande. A capital do Recife chamava-se Olinda. Acho que foi Porto Seguro, pastor. Sula é baiana. Porto Seguro, Pancavalcante acho que foi Porto Seguro. Deixa eu ver aqui. Primeira cidade da Bahia. Não foi Porto Seguro, eu acho que não foi. Primeira cidade da Bahia. Eu estive lá faz muito tempo, da Bahia, que eu fui me apresentar aos territoriais. História da Bahia. Não, peraí, eu quero ver aqui. Primeira cidade da Bahia, sem falar na história do Brasil, já foi Porto Seguro. Não podemos falar da história da Bahia sem falar da história do Brasil, que foi Porto Seguro, município ao sul do estado, em 22 de abril de 1500, que os portugueses aportaram, então foi 22 de abril de 1500, Pedro Alves Cabral apareceu por ali, né? Então, o Brasil começou pela Bahia. Né? Há controvérsias que acham que o Brasil começou pela Paraíba, outros acham que foi o Maranhão. Então, a história não é... né? Primeira cidade do Brasil. Primeira cidade do Brasil. Vamos ver lá. Porto Seguro. Aqui o texto fala Porto Seguro. Tá? Primeira cidade do Brasil aqui, ó. Aí tem as imagens. São Vicente. São Vicente. Deixa eu ver aqui. São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Então não foi Porto Seguro. Né? Deixa eu ver. São Vicente, a cidade... né? Programa tal. 1º de abril, às 18 horas, fundação de São Vicente, o início da colonização do Brasil. Desde 1502, o nome da cidade, São Vicente, no litoral de São Paulo, aparece no mapa do Brasil. Então há uma controvérsia. Um acha que é São Vicente, outro acha que é Porto Seguro, outro acha que muita gente despreza a gente e diz que foi a Paraíba, né? Mas não acredita que foi a Paraíba. A Paraíba tem uma história muito grande, tá? Nós tínhamos os judeus aqui. A Paraíba e Pernambuco eram um só. Era um grupo só, era um estado só. Então tem fortes aqui na Paraíba que é 1510, 1515. Então, na verdade, ninguém sabe, né? Mas São Vicente, em São Paulo, aí tem Porto Seguro, tem uma cidadezinha chamada Porto Velho, meu Deus, Cidade do Forte, né? Que eu fui lá, né? É uma cidade turística, e lá é uma das cidades mais antigas do Brasil. Então, a cidade mais antiga do Brasil, eles vão pelos mapas. Os mapas mais antigos. Mas os mapas mais antigos, quem decide é quem lê. Que ninguém sabe se ele foi escrito hoje, se foi daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 30. Né? O mapa diz que foi São Vicente. Outro diz que foi Salvador. Outro diz que foi Porto Seguro. Outro falou que é Paraíba. Que a Paraíba é o lugar mais próximo da Europa. Né? Mas a verdade é que a chefa do Brasil não está em nenhum desses lugares. Tem outros chefes tão poderosos, tudo bem, mas a Pindorama se encontra na Chapada Diamantina. Tá?
Ok? Então, geralmente, antigamente era assim. Onde começava, se ficava por ali, e o outro crescia mais. O filho crescia mais que a mãe. Né? Se nós tivéssemos apoiado os judeus, pastor, nosso país seria outro. Nós apoiamos. Os judeus foram muito abençoados no Brasil e ainda são. São muito bem-vindos. Como judeu, o brasileiro recebe muito bem os judeus. Né? Muito bem. Recife é uma grande potência por causa dos judeus. Os mesmos judeus que fundaram Recife, que a capital era Olinda, né, fundaram Nova York. O problema foi religioso, né? Política religiosa. Né? Fundação de Olinda. Fundação, já que a gente está estudando sobre isso, né? Fundação da cidade de Olinda. Olinda. Vamos lá. Pá. Bem, a fundação da cidade de Olinda, né? História da cidade, prefeitura de Olinda. Foi em 1537. A diferença foi de poucos anos, de uma para outra, tá? 1534, a coroa portuguesa instituiu o regime de capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco foi entregue a fidalgo português Duarte Coelho, que tomou posse da capitania, desembarcando em 9 de março de 1535. Pronto. Ok? Na feitoria fundada em 1516. Então, Olinda, ela não foi fundada em 1535, ela foi fundada em 1516, mas era uma capitania, era um povoado, assim, ó, 1516, tá? Entre Pernambuco e Itamaracá. Pouco depois ela conseguiu para o sul, busca de... Então, os lugares foram 1516. Diferença de uma para outra de 15, 20 anos. As capitanias hereditárias de Duarte Coelho era Paraíba e Pernambuco, era um estado só. Né? Ok? Gostou? Aprendeu o quê? A gente já falou sobre tanta coisa, só que a gente não leu o livro, né? A gente não leu o livro de sabedoria. Amanhã, a primeira coisa que eu irei fazer, se Deus quiser, é ler o livro de sabedoria, tá? Ok? Muito obrigado, Jesus te abençoe e façam suas perguntas, façam sua afirmação, tá? Eu estou aqui para tentar responder vocês. Ok? Vocês que ajudam o nosso ministério com a sua presença. Muito obrigado.